Olá, aqui é o professor Ítalo Boritsa e hoje nós iremos falar sobre acústica. A acústica é uma área da física que estuda o som. Então, vamos começar a falar da acústica relembrando o conceito do som. O som é uma onda mecânica longitudinal e tridimensional. Mecânica significa que ele necessita de um meio material para se propagar, ou seja, ele não se propaga no vácuo. Longitudinal significa que a direção de vibração é paralela à direção de propagação. E tridimensional significa que ela se propaga em todas as direções ao longo de um volume. A onda sonora, ela gera uma variação de pressão pelo meio que se propaga, com regiões de compressão do meio e regiões de rarefações. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui um tubo em que iria fazer o ar vibrar no movimento de vai e vem, eu ia criar regiões que o ar seria mais comprimido e regiões que o ar estaria mais rarefeito. Essas regiões com ar mais comprimido seriam as regiões de maior pressão. Essas regiões com ar rarefeito seriam as regiões de menor pressão. E aí nós temos que a distância entre dois pontos que se repetem, ou seja, duas regiões de compressão, seria o comprimento de onda desta onda sonora. Para ficar mais fácil de visualizar esta onda produzida aqui, vamos mostrar através desse GIF. Então, ó, quando eu empurro esse ar comprimido e quando eu volto, o ar fica rarefeito. Empurro ar comprimido, volto, ar rarefeito. Essas regiões são as regiões de alta pressão e essas regiões são as regiões de baixa pressão, que seria do ar rarefeito. Quanto mais rápido eu faço esse movimento e vai e vem, ou seja, quanto mais eu aumento a frequência dele, mais eu aumento a frequência da onda emitida, porque a frequência da fonte é igual à da onda por ela gerada. A audição humana. O ouvido humano consegue perceber sons em média nas faixas de frequências entre 20 Hz e 20.000 Hz, ou seja, 20 repetições por segundo e 20.000 repetições, oscilações por segundo. A partir deste intervalo, o som é classificado como... Então vamos lá. Aqui nós temos esse eixo, que é as frequências em Hz, e 20 e 20.000, que entre esta faixa aqui, nós temos o som audível, que ele é dividido em graves, médios e agudos. Então os agudos seriam de frequências maiores, os graves seriam de frequências menores. Caso o som tenha uma frequência menor que 20 Hz, ele é classificado como infrassom. E se ele tiver uma frequência maior que 20.000 Hz, ele é chamado de ultrassom. Então, quando você vai fazer uma pesquisa, um exame de ultrassonografia, significa que eles vão utilizar ondas sonoras de frequências maiores que 20.000 Hz. Para uma determinada temperatura, o som no ar tem velocidade constante. Isso implica que sons de frequências maiores têm comprimentos de ondas menores. Se nós olharmos aqui a equação fundamental da ondulatória, o Weyl-Lamberт-Ferrida, nós temos que para a velocidade constante, se a frequência aumenta, a velocidade ela teria que aumentar. Mas se ela permanecer constante, significa que um aumento da frequência vai gerar uma diminuição do comprimento de onda. Ou seja, se a frequência dobra, o comprimento de onda cai pela metade. Significa que essas grandezas são inversamente proporcionais. Quanto mais agudo for o som, menor será o seu comprimento de onda. Mais próximas vão estar as cristas das pressões, das compressões, que seria a distância entre as compressões do ar feito pela onda sonora. Bom, para ficar mais fácil você visualizar, eu trouxe no próximo slide uma faixa dessa região que vai desde 20 Hz até 20.000 Hz. E aí você vai ver que determinadas frequências você vai conseguir ouvir, determinadas frequências você não vai conseguir ouvir, e tem um som agudo que vai ser de frequências maiores e o som grave de frequências menores. Então você vai conseguir analisar como seria um som nessa faixa de frequência aqui, indo dos sons graves para os agudos. Eu só peço que você baixe
um pouquinho o seu microfone, porque ele vai começar a incomodar para determinadas frequências agudas. Então vamos lá? Bom, então agora vai começar a aumentar a frequência aqui, você vai conseguir ouvir o som para a partir de alguma determinada frequência. Eu só quero que você analise que à medida em que o som ele vai aumentando sua frequência, ou seja, vai ficando mais agudo, você vai perceber que a distância entre as cristas, que são as regiões mais altas, ela vai diminuindo, ou seja, o aumento da frequência gera uma diminuição no comprimento de onda emitido pela fonte. Causa incômodo, né? Essas frequências maiores, ou seja, as frequências mais altas, os sons agudos. Bom, então essa aqui seria a faixa audível do ser humano, entre 20 e 20 mil Hz. Claro que não significa que a partir de 21 Hz você vai ouvir o som, e a partir de até 1999 Hz você vai ouvir o som. Não, mas em média seria essa faixa, que você vai perdendo ela ao longo da idade, ao longo do tempo, devido também a usos de fones de ouvidos em excesso, por períodos prolongados, então você vai perdendo esse intervalo de frequência audível. Agora vamos falar sobre as qualidades fisiológicas do som. O nosso sistema auditivo distingue no som certas características denominadas qualidades fisiológicas, que são altura, intensidade e timbre. Vamos falar primeiro da altura. A altura do som é a qualidade fisiológica do som que permite identificar a frequência da onda sonora em relação à altura do som. Em relação à altura, o som é classificado como o som agudo e grave. O som agudo é quando eu começo a falar assim, e o som grave é quando eu começo a falar assim. Então, quando eu altero estes meus sons, uma hora fino, outra hora grosso, eu estou alterando a sua altura, eu estou alterando a sua frequência. O som fino é o som agudo, o som grave é este som grosso emitido por mim. Então, quando que o som vai ser um som agudo? Quando ele for chamado também de alto, significa que ele vai ter uma frequência maior. Este é o som fino. Quando o som vai ser grave? Quando ele for chamado de som baixo, ou seja, o som de menor frequência. Não tem um instrumento que é baixo? Como que é o som emitido por ele, né? Tipo dom 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 dom. Porque é um som grave. Por isso que o nome do instrumento é som baixo, porque ele lembra esse som, mas
mais grave, mais grosso. Como que eu diferencio analisando uma onda se ela é de um som agudo ou som grave? Ó, o som agudo vai ser de maior frequência, ou seja, os comprimentos de ondas vão ser menores. E o som grave de menor frequência vai ter um comprimento de onda maior. Agora vamos para a próxima qualidade fisiológica. Intensidade. É a qualidade que permite distinguir a intensidade do som. A intensidade ela está relacionada com a amplitude da onda. E em relação à intensidade, o som é classificado como som forte e som fraco. O que seria um som forte? O som forte seria aquele volume alto, certo? Quando você pega, você fala o seguinte: abaixa o volume, o som está alto. Se você fala o som está alto, o termo está errado, porque um som alto significa a frequência maior. O certo é falar o som está forte. Então, um som forte é um som que tem um volume alto. Você vai lá e aumenta o volume do som e coloca no máximo lá. Este som forte, de volume alto, será o som de maior amplitude. E aí você tem um som fraco, que é quando você pega o volume do aparelho de som e coloca o volume bem lá naquele baixo, naquele volume mínimo lá. Então, se eu falar som baixo, está errado. Porque som baixo indica um som fraco ou indica um som de frequência menor? Indica um som de frequência menor. Então, toma cuidado com esse termo som alto e som baixo. Alto e baixo está relacionado com a frequência. Para falar se o som é mais intenso ou menos intenso, nós iremos falar som forte ou som fraco. Então, se eu tiver um som fraco, é aquele do volume baixo de um rádio, de um aparelho de rádio. E ele vai ser o som de menor amplitude. Como eu diferencio no modelo da onda o som de maior ou menor intensidade, um som forte ou um som fraco? O som forte vai ser aquele som de maior amplitude, que é a distância do ponto médio entre a crista e o vale até a crista. E o som de fraco, que é o de menor amplitude, vai ser esse som aqui, em que a distância entre a crista e o ponto médio aqui, ó, da crista do vale, é menorzinho, tá bom? Então, intensidade está relacionado em você diferenciar um som forte, um som fraco. Então, se o volume do rádio está incomodando, significa que ele está emitindo um som forte. Se o volume do som está te incomodando, está muito fraco para você, significa que ele é um som fraco. Na física, nós quando utilizamos o termo alto e baixo, som alto e som baixo, estamos falando da frequência e não da intensidade. Para a intensidade, nós iremos utilizar o termo forte e o termo fraco. E a última qualidade fisiológica é o timbre. É a qualidade que permite distinguir dois sons de mesma altura, ou seja, mesma frequência, e mesma intensidade, ou seja, mesma amplitude, mas que apresentam um formato diferente. Então, por exemplo, quando você tem vários instrumentos tocando a mesma nota, eles estão tocando a mesma frequência. Quando eu estou falando de nota, eu falo de frequência. Se um violão ou um violino toca a nota Ré, significa que eles estão emitindo a mesma nota musical, a mesma frequência. Neste caso, o som do violino e do violão é igual para a mesma nota? Não. Por quê? Porque ele tem um formato diferente. Cada instrumento, cada fonte, ela tem uma característica própria, que é o seu formato da onda que ele emite. Este formato é o seu timbre. Por mais que o som tenha a mesma frequência, a mesma amplitude, ou seja, a mesma altura e a mesma intensidade, o formato da onda é única para cada instrumento musical, é único para cada pessoa. Este formato está relacionado com o timbre. Então, toda vez que um exercício ou alguma situação falar aqui qual é a qualidade do nosso ouvido que permite distinguir sons de mesma frequência e mesma amplitude, mas com formatos diferentes, este é o timbre. Agora vamos lá para os nossos exemplos, trabalhar um pouquinho do que foi discutido. O El Paraná. O ser humano distingue no som certas características denominadas qualidades fisiológicas. Considere as seguintes afirmativas. Afirmação 1. A qualidade que permite ao ouvido diferenciar os sons fracos dos sons fortes é a intensidade. Então, é a intensidade que permite nosso ouvido
caracterizar o som como sendo forte ou fraco? Sim, beleza. É a intensidade que permite diferenciar esses sons. 2. A qualidade que permite ao ouvido diferenciar sons graves e agudos é a altura? Sim, a altura está relacionada com a frequência. E a frequência, ela diz se o som é grave ou agudo. 3. A qualidade que permite ao ouvido diferenciar sons de mesma altura e intensidade emitidos por fontes diferentes, ou seja, cada fonte vai emitir uma onda com formato, é o timbre. Está também correto. Então, a alternativa correta vai ser as 3 corretas, que é a letra E. Exemplo 2. Considere as afirmações a seguir. Um som forte é um som de maior frequência? Forte está relacionado com a frequência e com a amplitude, com a intensidade. Com a amplitude. Então, a 1 está errada. Se um som forte é um som de maior amplitude. 2. O som grave é um som de baixa frequência? Sim, o som grave é um som grosso, um som de frequência menor. Então, as 2 está correto. E 3. O timbre é a qualidade que permite distinguir 2 sons de mesma altura, mesma frequência e intensidade, emitido por fontes diferentes. Então, a 3 também está correta. A alternativa correta é a que diz que a 2 e a 3 estão corretas. Então, é a letra D. E o nosso último exemplo, nós temos o seguinte. Leia com atenção os versos abaixo de Noel Rosa. Quando o apito da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos, eu me lembro de você. Quais características das ondas podem servir para justificar a palavra ferir? Então, a velocidade e comprimento de onda estão relacionados com esse ferir. A velocidade, o timbre, frequência e comprimento de onda, frequência e intensidade, intensidade e timbre. Primeiro, para um som machucar o nosso ouvido, ele está relacionado com a intensidade. Se você pega e aumenta o volume do som, ou seja, você aumenta a sua amplitude, aumenta a sua intensidade, o som vai ser mais forte, ele vai incomodar seu ouvido. Então, a primeira palavra, a palavra-chave para machucar o ouvido é a intensidade. Então, você tem a letra D e a letra E. É a frequência, a intensidade ou a intensidade e o timbre? Bom, lembra quando eu mostrei aquele vídeo lá onde a frequência ia de 20 a 20 mil Hz? Os sons graves, ou seja, de baixa frequência, incomodavam o seu ouvido? Não, né? Incomodava os sons altos, os sons de frequências maiores, os sons agudos. Então, este termo machucar o nosso ouvido, ele está relacionado primeiramente com a intensidade. Quanto mais forte o som, mais ele vai machucar o nosso ouvido. E está relacionado agora com a frequência, porque quanto mais agudo o nosso som, mais ele vai incomodar os nossos ouvidos também, mais ele vai machucar. Então é a alternativa D. Galera, com isso nós encerramos a nossa aula de qualidades fisiológicas do som e um pouco de acústica, que é o estudo de ondas sonoras. Obrigado pela atenção até aqui.